E se eu te contar que a guerra da Ucrânia ajudou a transformar o Nordeste brasileiro em uma das regiões mais estratégicas da transição energética mundial? Parece improvável, mas quando a Rússia invadiu a Ucrânia, uma crise silenciosa começou a preocupar a Europa. Não foi apenas uma crise militar. De repente, países inteiros perceberam o tamanho da sua dependência energética. Durante décadas, vários países europeus construíram uma forte dependência do gás natural proveniente da Rússia. Esse gás aquecia casas, movia indústrias, gerava eletricidade e mantinha parte da economia funcionando. Então, a guerra começou. Sanções foram impostas, o fornecimento ficou incerto, os preços dispararam e, de repente, a segurança energética virou prioridade. Foi nesse momento que os governos passaram a procurar alternativas e uma delas passou a aparecer em discursos políticos, planos industriais e anúncios bilionários de hidrogênio verde. Em poucos anos, aquele que parecia um termo técnico virou uma corrida global. Governos anunciaram bilhões de investimentos. Empresas prometeram revolução. Portos começaram a ser adaptados. Países começaram a disputar espaços nessa nova cadeia energética. E o Brasil apareceu no centro dessa conversa. Só que existe um ponto super importante e que eu quero chamar a atenção. Quase todo mundo fala de hidrogênio verde, mas pouca gente consegue explicar o que ele é e menos gente ainda entende o sistema necessário para produzir isso em escala, porque hidrogênio não é uma fonte de energia. E se você quer entender os bastidores da sustentabilidade, para entender o jogo e se tornar mais valioso nele, aproveita e se inscreva no canal. Antes de entender por que a Europa está investindo bilhões nisso, precisamos responder uma pergunta simples: o que exatamente é o hidrogênio verde? Primeiro, existe uma confusão muito comum. Muita gente imagina que o hidrogênio verde seja uma fonte de energia. Só que não. Ele não funciona como petróleo, não funciona como carvão, não funciona como energia solar. O hidrogênio verde é uma forma de armazenar e utilizar a energia produzida por outras fontes. E é justamente isso que o torna interessante. Imagina uma usina solar produzindo eletricidade durante o dia, ou um parque eólico gerando energia durante a madrugada. Essa energia pode ser usada imediatamente, mas pode ser utilizada para produzir hidrogênio. E como que isso acontece? Através de um processo chamado eletrólise. Funciona mais ou menos assim. Utilizamos eletricidade para separar a molécula de água em dois elementos. De um lado, surge o hidrogênio. Do outro, surge o oxigênio. Se essa eletricidade vier de fontes renováveis, como energia solar, eólica ou elétrica, o hidrogênio produzido recebe o nome de hidrogênio verde. Parece simples, mas um detalhe importante: o hidrogênio não aparece sozinho na natureza em grandes quantidades. Por isso, ele precisa ser produzido. E existem diferentes formas de fazer isso. E é justamente aqui que começam as cores do hidrogênio. Ué, Denise, mas hidrogênio não é verde? Nem sempre. E talvez essa seja uma das partes mais importantes dessa história. Ao contrário do petróleo, do carvão, do gás natural, o hidrogênio verde não é uma fonte de energia pronta na natureza. Ele precisa ser produzido. E é justamente por isso que produzir hidrogênio verde em escala envolve desafios que quase nunca aparecem nas manchetes. E é aqui que aparece uma das maiores confusões desse tema, porque hidrogênio não é automaticamente verde. Na verdade, a molécula do hidrogênio é exatamente a mesma. O que muda é a forma como ela foi produzida. É por isso que surgiram as cores do hidrogênio. E hoje, a maior parte do hidrogênio utilizado no mundo ainda é o chamado hidrogênio cinza. Ele é produzido principalmente a partir de gás natural. O problema é que esse processo libera grandes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera. Por isso,
Apesar de produzir hidrogênio, ele continua dependendo de combustíveis fósseis. Depois surgiu o chamado hidrogênio azul. A lógica é muito parecida. Ele também utiliza combustíveis fósseis, mas tenta capturar parte do carbono gerado durante o processo. A ideia é reduzir as emissões. Embora ainda existam debates sobre a eficiência e os custos dessa captura. Já o hidrogênio verde segue outro caminho. Ao invés de utilizar combustíveis fósseis, utiliza eletricidade produzida por fontes renováveis para realizar a eletrólise da água. É por isso que ele recebe o nome de verde. Não porque o hidrogênio seja diferente, mas porque a forma de produzi-lo gera menos emissões. E isso é muito importante. Quando ouvimos falar em hidrogênio verde, não estamos falando de uma nova molécula, estamos falando de uma forma de produzir a mesma molécula. Só que existe uma pergunta importante. Depois de produzir o hidrogênio, o que fazemos com ele? Como ele gera energia? E aí o papo fica mais interessante. Até aqui nós entendemos como o hidrogênio é produzido, mas ainda falta responder uma pergunta importante. Como ele gera energia? Porque muita gente imagina que o hidrogênio seja uma fonte de energia. Só que não é bem assim. Na prática, o hidrogênio funciona como uma forma de armazenar a energia produzida anteriormente. E depois, essa energia pode ser utilizada novamente. Existem duas formas principais de fazer isso. A primeira é através da combustão, ou seja, a queima do hidrogênio. Funciona de forma parecida com os outros combustíveis que já conhecemos. O hidrogênio reage com o oxigênio do ar e libera energia na forma de calor. A energia é que o principal resultado dessa reação é a água e não dióxido de carbono. Por isso existe tanto interesse em utilizar hidrogênio em setores que precisam de muito calor, como siderurgia, fertilizantes e outras indústrias pesadas. Porém, existe uma segunda forma, e ela parece quase mágica. Ao queimar hidrogênio, podemos fazer ele reagir dentro de um equipamento chamado célula combustível. Nesse processo, a reação química produz eletricidade, água e uma pequena quantidade de calor. Ou seja, o hidrogênio pode ser utilizado para gerar eletricidade novamente. E é exatamente assim que funciona vários veículos movidos a hidrogênio. Um dos exemplos mais conhecidos é o Toyota Mirai. O carro leva hidrogênio armazenado em tanques. Esse hidrogênio entra na célula combustível. A célula produz eletricidade e essa eletricidade alimenta o motor elétrico. Ou seja, o carro não é movido diretamente com hidrogênio. Ele é movido por um motor elétrico. A diferença é que a eletricidade é produzida dentro do próprio veículo. E é justamente aí que o hidrogênio chama tanta atenção, porque ele pode ser utilizado para armazenar energia renovável, transportar essa energia e utilizá-la mais tarde em diferentes aplicações. Só que existe um detalhe aqui. Toda vez que transformamos energia de uma forma para outra, existem perdas. E é exatamente aí que começa um dos maiores desafios do hidrogênio verde. Quando a guerra começou, a Europa percebeu algo desconfortável. Dependência energética pode ser usada como arma. O gás natural russo não é apenas um combustível. Ele era uma peça de influência geopolítica. Quando o fornecimento diminuiu, os preços dispararam. O risco de escassez aumentou e a segurança energética passou a ser tratada como uma questão estratégica. Foi nesse contexto que o hidrogênio verde ganhou força. Não apenas como solução climática, mas como solução geopolítica. Agora, não se tratava apenas de reduzir emissões, tratava-se de reduzir dependências. A guerra acelerou o interesse global por tecnologias capazes de reduzir dependências energéticas. Já pensou substituir um gás por um processo que também gera CO2? Pega mal, né? E isso fez com que os governos começassem a procurar lugares capazes de produzir energia renovável em grande escala. E foi exatamente por isso que o hidrogênio verde
virou uma aposta estratégica. Mas essa aposta não nasceu necessariamente da preocupação climática. E é aí que o Brasil entra na história. Quando investidores olham para um mapa do mundo procurando locais para produzir hidrogênio verde, algumas coisas chamam a atenção. Sol, vento, disponibilidade de energia renovável, infraestrutura portuária, capacidade de expansão, e o Nordeste brasileiro reúne vários desses elementos. Não foi por acaso que bilhões de dólares em memorandos, projetos e investimentos começaram a chegar para estados como Ceará e Bahia. O Brasil possui uma das matrizes energéticas mais renováveis do planeta. Além disso, possui excelente potencial solar e eólico. Para muitos investidores, o país tem condições de produzir hidrogênio verde com custos inferiores aos observados em vários países desenvolvidos. Mas existe uma diferença importante entre potencial e realidade. E é justamente aqui que muita gente para de fazer perguntas. Agora me conta, quando você ouve falar em hidrogênio verde, você pensa primeiro em sustentabilidade ou em oportunidade econômica? Você sabia que o hidrogênio verde não gera energia, mas conduz energia? Comente aqui, porque as duas coisas estão profundamente conectadas nessa história. Até aqui, o hidrogênio verde parece uma solução quase perfeita. Produzimos hidrogênio usando água, utilizando energia renovável, reduzimos emissões e ainda criamos uma alternativa aos combustíveis fósseis. Então, o que você deve se questionar é: se o hidrogênio é tão promissor, por que ele ainda não está em todo lugar? E a resposta está justamente na parte que quase nunca aparece nas manchetes. Produzir hidrogênio verde exige enorme quantidade de eletricidade. Para produzir 1 kg de hidrogênio por eletrólise, são necessários aproximadamente de 50 a 60 kW de eletricidade. A produção do hidrogênio verde também exige água. Pela química, são cerca de 9 litros de água para produzir 1 kg de hidrogênio verde. Na prática, pode ser mais, dependendo da purificação, resfriamento e operação. E existe outro detalhe importante: a eletrólise não é perfeita. Existem perdas. Depois, existem novas perdas durante a compressão, mais perdas durante o transporte e mais perda quando esse hidrogênio é convertido novamente em energia. Ou seja, nem toda a energia colocada no sistema chega ao destino final. E isso não significa que o hidrogênio verde seja ruim, significa que ele não faz sentido para todas as aplicações. Por isso, muitos especialistas defendem que ele seja utilizado principalmente em setores difíceis de eletrificar diretamente: indústrias pesadas, fertilizantes, aço, transporte marítimo. Outro ponto discutido é a questão da água. Em regiões com escassez hídrica, isso se torna uma variável importante. Alguns projetos utilizam a dessalinização, mas isso também exige energia, mais infraestrutura, mais investimento e mais território. E novamente percebemos algo importante: o hidrogênio verde não elimina sistemas complexos, ele depende deles. Quando a gente olha apenas para a propaganda, o hidrogênio verde parece simples, mas quando observamos o sistema inteiro, a conversa muda de figura, porque o hidrogênio verde não é apenas uma tecnologia. Ele é uma disputa por energia, por território, por infraestrutura, por cadeias produtivas e por influências econômicas. A guerra da Ucrânia acelerou essa corrida e revelou uma transformação que já estava em andamento. A transição energética não é apenas uma mudança tecnológica, ela é uma reorganização de poder. E talvez essa seja a parte mais importante da história, porque sustentabilidade não é apenas tecnologia limpa, é sobre entender os sistemas que sustentam
toda essa tecnologia. E é exatamente isso que eu procuro mostrar para vocês aqui nesse canal. Se esse vídeo te ajudou a entender que o hidrogênio verde não é uma solução mágica, mas um sistema complexo de energia, água, infraestrutura e poder, se inscreve no canal. Aqui eu mostro os bastidores da sustentabilidade para quem quer entender o jogo e se tornar mais valioso no mercado. E me conta nos comentários, para você, hidrogênio verde é uma promessa real ou ainda está mais perto do PowerPoint do que da realidade? Beijos e até o nosso próximo vídeo.